Eu estava prestando atenção nas informações dramáticas trazidas pelo senador José Medeiros sobre essa tragédia, mais uma, não é a primeira e, lamentavelmente, não será a última, senador José Medeiros, que envolve conflito em reservas indígenas e cidadãos não índios. A sugestão de Vossa Excelência, até num pedágio criado dentro da reserva, e eu tenho a impressão que, se as pessoas ali podem passar, que é uso capião do trajeto de uma estrada para as pessoas ali passarem. E, nesse caso, não é aceitável a inimputabilidade de um crime bárbaro, simplesmente porque dois jovens, assim como aqueles que lá no Rio de Janeiro, dentro de um veículo, foram barbaramente assassinados pela polícia que deveria protegê-los, também não há nenhum sentido lógico, humano, dessa selvageria de matar dois jovens simplesmente porque não pagaram um pedágio, que é fruto ali da cobrança do serviço para fazer e oferir renda para uma reserva que, como sugere o senador, poderia servir muito bem e ter produtividade para crescer. Pode cobrar o pedágio dentro de regras claras. Qual é o valor desse pedágio? Como é cobrado esse pedágio? A FUNAI sabe dessa cobrança? Isso é legal? Está certo? A sociedade que também paga impostos, ali pode ou não pode passar nessa estrada que é pública, é da União, porque a reserva é indígena, de uso dos indígenas, mas ela pertence à União. Então, essas questões todas eu falo isso porque no Rio Grande do Sul nós temos comunidades indígenas, Nonoai, Rio dos Índios, Charrua e outros tantos municípios que há uma convivência, inclusive líderes indígenas vieram com o meu apoio ao ministro e ao Ministério da Justiça, com uma acolhida muito respeitosa da própria FUNAI, no sentido de uma convivência desses indígenas que são empreendedores. Eles exploram adequadamente a terra, com sustentabilidade, em parcerias com os não índios e convivendo pacificamente, e todos estão vivendo em harmonia nesta região que eu estou me referindo, Nonoai, Rio dos Índios, e aqui vieram esses caciques para tratar dessa matéria. Então, nós não podemos aceitar essa selvageria e esse crime não pode ficar inimputável. Eu venho ocupar a tribuna hoje, nessa segunda-feira, que é praticamente a última semana que nós teremos de atividades aqui no Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar. Estamos encerrando um ano de muitos desafios, de muitas dificuldades, e estamos vendo exatamente a sociedade inquieta, os agentes econômicos inquietos, o tal mercado financeiro inquieto. A pessoa que perde o seu emprego está inquieta. Mais do que inquietos, estamos muito preocupados com o futuro. Haverá e há, por exemplo, a grande questão, uma luz no fim do túnel dessa crise, inflação de 2 dígitos, um crescimento negativo, uma previsão de um desemprego de 12%. Para onde nós estamos caminhando? E é exatamente nessa medida que essa insatisfação aparece com manifestações populares. Não importa o tamanho, é uma insatisfação latente no coração e na mente dos brasileiros e das brasileiras. Eu tive, quando cheguei em Porto Alegre, na quinta-feira à noite, um grupo de jovens, pessoas da classe média, pessoas até com mais idade, estavam lá recebendo os parlamentares que chegavam, se manifestando a respeito do processo de impeachment da presidente, de forma democrática, nada agressiva, respeitosamente. Da mesma forma como aqui no aeroporto de Brasília, os servidores do Poder Judiciário batiam tambor para pedir que a gente derrubasse o veto relacionado ao reajuste. Nunca houve nenhum incidente, foi tudo bem, terminou, houve uma decisão, respeitaram a decisão e foram para suas casas. E ontem, e na quinta-feira à noite, em Porto Alegre, a mesma coisa. Foram para suas casas, foi gravado ali a manifestação, tudo bem. Na sexta-feira, eu entrei no Brasil Real. O Brasil Real, senador. E Vossa Excelência conhece, e tem razões até afetivas para conhecer o Rio Grande do Sul, que eu fico muito feliz, por conta da Dolores, a nossa querida amiga Dolores. Eu quero lhe dizer que eu fui primeiro a Carlos Barbosa,
que agora é a capital nacional do futsal. Carlos Barbosa fazia uma palestra para produtores de leite de 110 municípios da cooperativa Santa Clara, que tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos, dedicada à produção de laticínios e também de suínos. E naquela manifestação era o 15º encontro dos produtores de gado registrado. Gado leiteiro registrado significa dizer de muito compromisso com qualidade e com genética. Gado holandês e Jersey. E ali estavam eles atentos, prestando atenção em palestras sobre melhoria genética, melhoria da qualidade da produção para entregar a essa cooperativa que tem uma produção extraordinária. Uma cooperativa com 5.000 associados. Ali eu estava vendo o Brasil real, mas, da mesma forma, na recepção do Sr. Rogério Sautier e do Alex Guerra, vendo a forma como eles tratam de superar a crise, mas são impactados por ela, porque quando o brasileiro, ou o gaúcho, o catarinense, que é o consumidor, perde um emprego, ele vai parar de comprar iogurte, vai comprar queijo, e aí afeta o desempenho da venda da cooperativa, da produção da cooperativa. É nessa medida que o Brasil real se preocupa mais ainda com a crise. Saí dali, fui visitar a Tramontina, também centenária, uma empresa que orgulha não só o Rio Grande, mas orgulha o Brasil, exporta para 120 países, a maior empresa do mundo, uma das maiores empresas do mundo em cutelaria. E verificar aquela potência, nascida ali, naquela cidade de Carlos Barbosa, que é a capital nacional do futsal, dá um orgulho muito grande de ouvir o presidente Carlos Tramontina com o mesmo ânimo, como se não tivesse crise, mas acreditando que é possível superar a crise, trabalhando cada vez mais. Mas quando começa a haver a perda de emprego, a redução do nível da atividade econômica, também a compra dos produtos da cutelaria, das facas, das panelas, das frigideiras, começa a cair também. E isso reflete sobre o próprio desempenho. Ótimo, mas é uma empresa que vende para o exterior, 120 países. Equilibra porque exporta, porque agora com o dólar alto ficou bem. E hoje o dólar está quase 4, batendo em R$4, porque há uma expectativa do que vai acontecer essa semana. Então, essa oscilação, claro, para quem está exportando, é uma boa alternativa de melhorar o seu desempenho, porque no mercado interno, que é o grande mercado consumidor, a situação está bastante declinante. Dali fomos visitar também uma outra empresa já no município de Bento Gonçalves, uma das maiores empresas fabricantes de móveis planejados, Todeschini, que começou há muitos anos atrás como uma fábrica de acordeões, senador Medeiros, e hoje é uma potência. E eu andei pelo interior da fábrica, toda mecanizada, computadores, robôs, e aí eu perguntei, isso mexe com madeira, com matéria-prima de madeira, porque tem que cortar, serrar as peças para montar o móvel, um armário, uma cama, um banheiro, uma copa, uma cozinha, uma coisa extraordinária, materiais de primeira qualidade, uma das fábricas mais modernas do mundo e uma das maiores fábricas da América Latina de móveis planejados. Fiquei ali de ver aquilo, orgulhosa de ver lá a Todeschini. Esse é o Brasil real. Eles estão aguardando uma licença do IBAMA, porque a fábrica fica na área urbana dos municípios de Bento Gonçalves e Garibaldi, na área urbana. Então, é preciso uma licença para a fábrica triplicar de tamanho, senador. No Brasil real, triplicar de tamanho. Então, isso nos enche de orgulho de ver que as pessoas estão trabalhando, continuam resistindo bravamente, corajosamente, a uma situação de absoluta dificuldade e falta de perspectiva do amanhã. Mas isso não tira o ânimo desses empreendedores que foram forjados na capacidade e na coragem. Quando o Johnny Farina falava de ampliar a fábrica, ele em nenhum momento nos preocupa, mas com uma serenidade de quem está continuando um trabalho dos seus fundadores. Não foi diferente na visita à vinícola e à cooperativa Vinícola Aurora, que faz em janeiro, no ano que vem, 85 anos.
produz vinhos de alta qualidade, exporta para os Estados Unidos que produz os famosos vinhos da Califórnia, da mesma forma, apresentando números extraordinários. E ali estavam os produtores rurais, os trabalhadores rurais, fornecedores, porque lá naquela região da Serra, Pinto Bandeira, a região de Bento Gonçalves e outros municípios, houve um calor no inverno, e um granizo, e uma chuva, e um temporal fora de época, e um frio e uma geada fora de época, arrasando a grande parte da produção de uvas e de frutas, como kiwi, como pêssego, como caqui, em toda aquela região. E o seguro agrícola. O seguro agrícola, os agricultores, esses pequenos agricultores familiares, tiveram que desembolsar para pagar o seguro, o subsídio que é dado a esses produtores, dadas as dificuldades financeiras e orçamentárias e fiscais do governo. E aí todos vieram pedir o apoio. Fomos a ministra Cátia Abreu, que entendeu o problema. Fomos lá com os líderes dos produtores de Veranópolis, da região de Farroupilha, da região de Bento Gonçalves, de Pinto Bandeira, e a ministra teve sensibilidade de buscar, junto com o ministro Joaquim Levy, uma compensação para encontrar nas rubricas, junto com o apoio da Farsul, também do seu Antônio Luz e do presidente Esperoto, encontrar nas rubricas existentes, sem criar uma nova fonte de despesa, mas com o recurso existente no orçamento previsto, uma janela para realocar de um lugar para outro o recurso que falta para o seguro. E aí foi possível, senador Medeiros, encontrar, então tínhamos sugerido ao Ricardo Basso, relator do orçamento, que esse seguro tivesse a cobertura para 2016 de 1 bilhão e 200 milhões, porque para atender todo o Brasil, não só aquela região que foi mais duramente e dramaticamente afetada. A ministra, na contabilidade feita, dentro dessa engenharia contábil, encontrou um total de 800 milhões de reais. Isso vai dar um fôlego e uma garantia a esses produtores familiares do meu estado. Então, eu queria dar esse relato, porque o que a gente viu nestas visitas foi exatamente que esse Brasil real continua trabalhando com as dúvidas e as perplexidades e as preocupações do que vai acontecer amanhã. Porque são setores que dependem exatamente e são o termômetro de saber como é que o mercado consumidor está se comportando. E para quem fornece, como a Todeschini, para a classe A, para a classe B, para a classe C e para a classe D, porque são produtos de todos os preços, mas a camada que mais sofreu foi a classe C e D. E isso está provado pelos especialistas que avaliam o comportamento nesse setor. Nós temos que superar esta fase complicada da nossa economia para evitar que outros problemas maiores do ponto de vista social venham agravados com o desemprego de 12%, como foi dito pelo Maílson da Nóbrega no encontro que o presidente Renan Calheiros proporcionou com o ex-ministro da Fazenda. Então, eu queria dizer e dar esse testemunho, não só para registrar a iniciativa da ministra Cátia Abreu nesse processo do seguro agrícola, entendendo e reforçando, por conhecer profundamente o papel que tem a agricultura familiar no nosso estado, especialmente nesse setor de alta qualificação que é a fruticultura de clima temperado. E vou lhe dizer também mais, a agropecuária foi o único setor da economia do meu estado que fechou 2015 em alta. O único setor, em crescimento de 9%. Portanto, isso revelou também, de parte da ministra Cátia Abreu, uma sensibilidade para essas questões. E eu espero, sinceramente, aqui estou para entender que estamos diante de uma dificuldade bastante grave e é preciso que trabalhemos mais. E não adianta fazer tentar estabelecer empresário é melhor que político, político é pior que empresário. Não adianta querer fazer esse tipo de... Isso aqui, o Congresso Nacional, é uma fatia perfeita e acabada da sociedade brasileira. Aqui está representada a sociedade brasileira do que ela tem de melhor e do que ela tem de pior. Vamos reconhecer, não somos uma sociedade de anjos
E aqui está representada a sociedade brasileira. E no ano que vem teremos eleições municipais. E eu penso, senador Jorge Viana, que não adianta você querer cobrar aqui ou terceirizar responsabilidade, passar para a classe política tudo. Temos problemas? Temos graves problemas. Temos políticos presos. Mas isso não faz com que generalizemos que ninguém presta, como ouvi ontem numa televisão um ator falar isto. Então, nós temos que, eu falo, porque eu procuro fazer a minha parte, de maneira correta, de maneira honesta. Então, não é justo que uma pessoa declare com a sua justa ira contra tudo que está acontecendo no país, mas não venha generalizar, porque aqui tem gente trabalhando com muita seriedade. Obrigada, presidente. Se Vossa Excelência me permitiu, senador José Medeiros... É só para complementar, senadora, que quando aconteceu aquele infeliz aquela infeliz ação daquele ator Guilherme de Pádua, não dava para chamar todos os atores de assassinos. Assim como esses dias eu ouvi o Bochá falando, essa corja de políticos que não escapa ninguém no programa dele, eu falei, não dá para generalizar e falar que se aconteceu alguma coisa com algum jornalista, generalizar e dizer que nenhum jornalista presta. Vossa Excelência colocou de forma muito cirúrgica isso aí. Nelson Carneiro, certa vez, quando foi preso um deputado com cocaína, o repórter foi perguntar para ele o que ele achava, ele falou, acho normal. Ele falou, acho normal porque nós somos a pura essência da sociedade brasileira. Aqui está representado o pastor, o padre, ele falou, também o traficante, e também as pessoas que prestam e as pessoas que não prestam. Então, Vossa Excelência, de forma pontual e muito qualificada, trouxe esse assunto para cá. Não existe essa... Eu vejo em determinado momento das eleições, vamos colocar um empresário porque vai resolver os problemas. Ou vamos colocar um técnico porque não vai ter roubalheira. Ora, você pega o problema da Petrobras, boa parte daquela galera lá era técnica. Seu Barusco, seu Paulo Roberto, seu Cerveró. Então, essa cortina de fumaça, às vezes, passa simplesmente. Não estou aqui como procurador de ninguém, mas queria simplesmente dizer que sua fala realmente traz luz a um assunto que precisa ser desmistificado. Obrigada, senador José Medeiros. E o senador José Medeiros é um egresso da Polícia Rodoviária Federal, um servidor de Estado. E ouvi ontem uma atriz declarar que o presidente da República, eu incluiria o senador, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, um prefeito, um governador, são servidores da população. Eu me sinto uma servidora pública, mesmo eleita, mas me sinto uma servidora pública, porque o meu salário é pago pela sociedade. Então, eu tenho que prestar contas à sociedade que paga o meu salário. E nós todos somos servidores públicos e, por isso, temos que atender cada vez melhor, com mais seriedade, com mais responsabilidade, mas, sobretudo, com mais honestidade, essa sociedade que está olhando para nós e cobrando com toda razão. Obrigada, presidente.